É isso aí, gente. Aplaude aí que vai ser incrível. Galera da mídia sempre mandando bem, né, meu? Top demais. Eu curto esses vídeos demais. Fico doido até. Gente, então essa é a nossa nova série Inside, por dentro do caráter de Cristo. Amém? Por dentro do caráter de Cristo. A gente vai estar aqui, não sei ao longo de quanto tempo, ministrando sobre essa série, sobre esse tema, e vai ser demais. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Nós vamos aprender, né, a formar o caráter de Cristo em nós. A gente vai estar aqui falando sobre o fruto do Espírito, cada fruto, cada camada, né, as 9 camadas que representam o fruto do Espírito: amor, se você precisa de amor, amar mais, paciência. Vai ser incrível. A gente vai estar aqui todo sábado. Então faz um propósito de estar aqui, faz um propósito. Não, eu vou estar todo sábado, vou acompanhar, traz um caderno, anota, um bloco de notas, aonde você quiser anotar, mas é legal a gente poder se alimentar, anotar para a gente, né, estudar depois, e vai ser incrível. Amém? Bora lá então. Você está feliz? Nossa, então tamo junto. Todo sono vai embora agora. Vocês estão com frio, a temperatura está agradável da igreja, está tudo certo? Então vamos embora. Gente, falando sobre o caráter, eu quero falar um pouco, hoje eu vou falar sobre caráter e reputação. O caráter de uma pessoa, ela é formada desde o berço, né? Desde o berço, os hábitos, o jeito de ser, a forma de se expressar, desde muito pequeno nós vamos formando. Então às vezes a gente fala muito assim: nossa, ela tem o jeito da mãe, nossa, ela é igualzinho a mãe dela, nossa, olha lá, igual, muito parecida, é a cópia da mãe, o jeito tal. Ou também tem aquilo: nossa, vixe, puxou o gênio do pai, olha, igualzinho o pai, genioso, geniosa, igual o pai. Porque o caráter, ele vai ser formado desde os primeiros anos de vida. É isso que acontece, desde muito cedo o caráter, ele vai sendo formado. E quando a gente fala sobre o nosso caráter cristão, ele não é diferente. Quando nós nascemos de novo, quando nós fomos feitos nova criatura, recebemos o Senhor como nosso Salvador, o caráter de Jesus, ele passa a ser impresso em nós, ele passa a ser colocado em nós. Então os hábitos, o jeito de ser, a forma de se expressar, eles precisam ser parecidos com a de Jesus. Nós precisamos parecer com a de Jesus. Na verdade, nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai. É a gente andar na rua e falar assim: nossa, ele parece com o Pai, nossa, ele tem o jeito de Jesus, olha, eu vejo para ele, eu vejo a expressão do amor de Jesus, eu vejo que tem algo diferente. E é isso que nós precisamos ter, a característica do caráter de Jesus em nós. Nós precisamos, e é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse tempo, e nós vamos receber, nós vamos aprender a formar o caráter de Jesus em nós, amém? Vou começar lendo aqui um primeiro texto. Antes aqui tem um presente aqui para quem participar mais do encontro hoje, vai ganhar esse presente. Vou deixar aqui. É bonita a caixa? Quem dá mais glória, aleluia, pode rodar, pode pular terra, vai ganhar um presente, vai participar aqui. Linda caixa, deixa aqui. Amém? Bom, vamos lá. Era da Renata essa caixa. É aqui, né? Primeiro, Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Dá um amém aí. É difícil, né, de dar um amém. Nos gloriamos nos problemas, nas tribulações. Eu fico feliz, porque sabemos, olha lá, que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, ou seja, a perseverança traz um caráter maduro, né? Traz uma experiência, e o caráter aprovado traz a esperança. Olha isso,
Gente, a gente poder falar que, né, na tribulação, o mundo lá fora, tribulação para a galera de fora é loucura, tribulação é para quebrar o cara, mas nós sabemos que a tribulação para quem está em Jesus não é para a morte. Nós sabemos que a tribulação para quem está em Jesus é crescimento, é amadurecimento. Então eu e você, quando nós passamos por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, é porque nós estamos sendo lapidados. Nós estamos sendo lapidados da forma que Jesus quer. Para quê? Para nós podermos ser mais semelhante a eles. Que esse é o nosso propósito, ser mais semelhante a Jesus. E às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim: nossa, aquela pessoa tem tudo, beleza, legal, mas se aquela pessoa perde aquilo, ela fica sem chão, ela chega ao ponto de tirar a própria vida. E você, quantos problemas você passou, quantas coisas você já perdeu, e você está aqui de pé, porque você tem o Espírito Santo te fortalecendo, porque às vezes você precisou perder coisas para conquistar outras coisas maiores, e quem sabe você está passando por esse momento de tribulação, mas é um momento que Deus está trabalhando na tua vida, está te lapidando, para que você possa crescer, para que você possa avançar, e para que você possa ser mais semelhante a Ele, amém? Olha essa frase aqui que o pastor Hélio sempre fala com a gente: não é sobre o que eu estou passando, mas com quem eu estou passando. E essa é a nossa diferença, porque essa é a diferença. A galera lá fora passa sem a fé em Jesus, e nós, não importa o que passamos, o tamanho das nossas lutas, mas nós passamos com Deus, nós passamos com aquele que abre o caminho no deserto, com aquele que é luz na escuridão, nós estamos firmados nele. Ou seja, apesar de tudo que a gente passa, nós somos mais que vencedores em Jesus, amém? Nós estamos nele, ele está em nós, e a gente vai avançar e vai chegar até o final, vai chegar no nosso propósito. E esse texto, ele diz também que a perseverança produz um caráter aprovado, ou seja, nós nos tornamos mais maduros, nós adquirimos o caráter de Jesus. E aí eu trouxe algumas definições sobre caráter. Olha isso, a definição de caráter pode ser uma marca, uma impressão, um aspecto. Caráter também fala de índole, de temperamento, amém? De gênio, aleluia, né? Ou seja, o caráter, ele é aquilo que você é. Travou, Léo? O caráter é aquilo que você é. O caráter é aquilo que nós somos. Então, ou seja, nós precisamos entender que a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Jesus, ela tem alguns passos, e o primeiro passo é o quê? Nos tornarmos nova criatura. Eu e você, nós nos tornamos nova criatura, nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos nova criatura, e isso foi um evento, ou seja, é instantâneo, de forma instantânea no mundo espiritual. Eu fui aceito, eu fui justificado, eu fui perdoado, os meus pecados do passado foram esquecidos, a minha velha natureza ficou para trás, e eu me tornei um filho amado. E isso foi instantâneo quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora o segundo passo é a transformação do nosso caráter, é a renovação da nossa mente, e isso não é instantâneo, isso é integral. Eu lembrei do integral porque na época que eu era moleque, lá uns 5 anos atrás, a minha mãe comprava um leitinho, na época era o leitinho integral de pó, e você tinha que mexer aquele trem, cara, você mexia, batia no liquidificador, e não tinha jeito de juntar aquilo lá, era uma loucura aquilo, era uma pastosa lá, coisa horrível. E aí eu lembrei do integral, porque é mais ou menos assim, porque a nossa caminhada com Jesus, a formação do nosso caráter, ela leva um tempo, nós precisamos se expor, nós precisamos caminhar com Ele. O que eu quero dizer com isso? Que a transformação do nosso caráter, ela é um processo, ela não acontece assim instantaneamente, mas eu preciso dar lugar, eu preciso caminhar com o Senhor, e aí a gente vai avançando. Ou seja, né, os nossos hábitos, eles demonstram o que tem no nosso caráter, como nós andamos, como nós fazemos, eles demonstram, mas a palavra do Senhor pode mudar o nosso caráter, nós podemos ser mudados pela palavra dEle, nós podemos ser transformados, lapidados, e ir na direção que Ele tem para nós. Olha esse texto aqui,
João 14,16 diz, Jesus falando, né? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Aqui ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em mim, ele está em você, para formar o nosso caráter, para ajudar nós sermos pessoas melhores, para ajudar nós parecermos com Jesus, para a gente viver uma vida de mudança através do Espírito Santo. Olha aqui, a influência do Espírito Santo na nossa vida determinará a transformação do nosso caráter. Ou seja, quanto mais eu me expor a Ele, quanto mais eu der liberdade para Ele, mais eu vou ser transformado no meu caráter, porque Ele mora em nós, cara. O Espírito Santo, ele habita aí dentro de você, mas eu preciso dar lugar para essa transformação. Ele quer me ajudar, mas eu preciso dar lugar, eu preciso me envolver, eu preciso deixar Ele influenciar a minha vida, a ponto de eu viver essa transformação, a ponto de eu ser diferente, a ponto de eu ser mais e mais semelhante a Jesus. O Espírito Santo está em nós, para que nós sejamos transformados até o fim dos nossos dias, porque esse é o propósito do Senhor, é uma transformação diária. E quando a gente fala ser guiado, é ser influenciado pelo Espírito Santo. Ser dirigido, né? Ser guiado é ser dirigido pelo Espírito Santo, é estar na direção dele. E ser um cristão é ser parecido com Jesus. É isso que é ser um cristão, é ser parecido com Jesus, é ter os mesmos hábitos dele, o jeito dele, agir como ele age. E é possível, gente, é possível nós sermos parecidos com Jesus em tudo, no jeito, na forma, nos milagres. É parecido, amém? É possível. Olha essa frase: o propósito maior do Pai é que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Esse é o propósito de Jesus. Quando nós somos criados por Deus, nós não fomos só criados para ganhar dinheiro, para ficar rico, para casar, para curtir. Isso é tudo muito bom, a gente vai fazer isso mesmo, vai viver o melhor dessa terra. Mas o propósito principal é a gente viver aqui para poder ser semelhante a Ele, para a gente chegar na eternidade igual a Ele, para a gente viver a eternidade com Ele, estar ali junto com o Pai. Esse é o nosso processo de vida. Eu costumo falar que o que nós construímos hoje não é sobre o hoje, mas é sobre a nossa eternidade, é sobre aquilo que nós vamos viver com Ele, junto dEle, nesse propósito maior, amém? Você pode dar um amém aí? Você pode dar um amém aí? Amém. Aleluia, glória a Deus, é assim que eu gosto, jovens fervorosos, do manto pentecostal, aleluia, jovens que rodam, aleluia. Amém. Galera, então nós precisamos entender que existe uma diferença entre o caráter e entre a reputação, tá? Então abre a sua Bíblia aí, para a gente ler junto, que esse eu não coloquei no slide, em 1 Timóteo 3, tem Timóteo aí na Bíblia, Timóteo 3, aleluia, 1 Timóteo 3, você que está aí em casa também acompanha a gente aí, 1 Timóteo 3, versículo 1, acharam aí? Então bora, começa assim: esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Gente, quando a gente fala bispo, não é um pastor prime, um pastor 2.0 turbo, nitrado, tipo Veloz, aqueles carros dos Velozes e Furiosos. Não. Na verdade, quando está falando de um bispo aqui, bispo é uma função administrativa da igreja. Não é o pastor, o bispo, o apóstolo, os apóstolos elevado ao cubo, não. É apenas uma pessoa, um cargo que trazia a parte administrativa da igreja. Então ali Paulo estava falando sobre as qualidades, sobre o que ele precisava ter para adquirir aquela função. Então vamos lá, o 2, fala assim, ó: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. 3, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro.
Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Olha isso, gente. Eu estava lendo essa parte e Deus falou muito comigo, porque a nossa casa é onde o nosso caráter cristão é testado. É ali que é testado, é a nossa casa. Quem é casado aqui, mesmo que não é casado, você tem seus pais, você mora com seus pais, mas é onde o nosso caráter cristão é testado. Mas o casado, quando você vai ter um filho, você saiba que, né, o seu filho vai se espelhar naquilo que você é dentro de casa. Eu nunca me esqueço numa história que minha mãe contava, nem minha mãe e minha avó contava, que tinha um pastor, ele era um pastor da igreja, e quando ele era na igreja, ele era uma bênção, ele era carinhoso com o filho, com a mulher, e dentro de casa ele descia o pau em todo mundo. Aí um dia o filho pegou e falou assim para ele: pai, vamos trazer as coisas, vamos morar na igreja, vamos ficar aqui, porque na igreja é muito melhor, você é muito melhor na igreja do que em casa. Olha isso, e é uma grande realidade, porque o nosso caráter, ele é formado, ele é testado comprovadamente dentro do nosso lar, e por isso que eles falam aqui, né, que ele deve governar bem a sua própria família, porque quem não consegue governar a família, não tem nem como assumir um ministério, não tem como fazer nada, não existe a possibilidade. E o versículo 5 diz assim: pois se alguém, olha o que eu falei, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6, não pode ser recém-convertido para que não se ensorbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também o 7, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, ou seja, aqui resumindo tudo, fala de uma pessoa que precisava ter um caráter cristão maduro para exercer aquela função. E como a gente está falando de caráter e de reputação, eu trouxe aqui o que significa. A reputação é o que as pessoas pensam que você é, e caráter é o que você é na realidade. Então, reputação é o que todo mundo pensa que você é, e o caráter é o que realmente você é a sua realidade. E para explicar melhor, né, é como se nós tivéssemos duas vidas, né? Não vou falar aqui de reencarnação, Kardec, nada disso. Você tem sua vida aqui, você vai ter o seu corpo glorificado, vai morar na eternidade com o Pai, mas o que eu quero dizer dessas duas vidas é assim, como se a nossa primeira fosse a nossa vida pública, ou seja, aquela vida que nós mostramos para as pessoas, aquela vida que as pessoas sabem da gente. Isso a gente pode chamar de reputação, ou seja, é o que fazemos para impressionar pessoas. Aquilo que nós fazemos para impressionar as pessoas é a nossa reputação, e um exemplo claro disso é as redes sociais. É o nosso Insta, o Face, o Twitter, porque no Instagram, né, o Orkut, quem falou que o Orkut ia voltar? Voltou? Nossa, eu preciso me inscrever. Oxe, como que eu vou ficar sem Orkut? Eu nasci no Orkut, eu segui as comunidades todas lá. Oxa! Eu vou me inscrever lá depois. Mas as redes sociais, ou seja, se a gente olha no Instagram, falando do Instagram, que hoje é a ferramenta mais usada, ninguém está mal. Tem ninguém mal no Instagram. Está todo mundo bem, está todo mundo feliz, todo mundo alegre. No Instagram todo mundo tem dinheiro, ninguém tem dívida, o boleto de todo mundo está pago lá, está tudo quitado, né? Ninguém tira uma foto do boleto atrasado, está tudo bem. Ninguém tem o nome no SPC, tá todo mundo saudável, né? A galera toda saudável, porque o Instagram é isso. Aí a pessoa vai lá, posta nos stories que está lá comendo no mousse cake, que está na churrascaria, aquela salada linda, aquela coisa maravilhosa, mas não posta o pão com ovo, a mortadela do dia a dia, ninguém posta, ninguém faz isso, né? A pessoa partiu praia, aquele rolê lindo, maravilhoso, várias fotos, mas cara, a piscina de caixa d'água na casa da tia, em cima da laje, ninguém posta, porque a gente vai postar sempre aquilo que é agradável aos olhos, mas aqueles rolês que não tem, ninguém posta, porque reputação é a imagem que as pessoas têm de você,
é a imagem que a gente mostra para as pessoas. E gente, a reputação ela não pode ser um mero desejo de ter uma boa imagem para as pessoas. Não dá para a gente viver nessa de ficar só mostrando aquilo que não é na realidade. E isso é a reputação. A segunda vida que eu quero falar é a nossa vida privada, é a nossa vida particular, é aquela que só o Senhor conhece, é aquela que só Ele sabe, é aquela que nós e Ele conhece. Isso tem a ver com o quê? Com o nosso caráter, porque o caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. O caráter é o que você é, mesmo que ninguém está vendo. E aqui não tem como bloquear os stories. Aqui não dá para postar nos melhores amigos, porque ele está na sua lista dos melhores amigos. Aqui não tem como apagar o histórico de conversa, o histórico da internet. Aqui não tem como maquiar a playlist. Aqui não tem jeito, porque aqui é nós, é ele sabe de tudo, ele está vendo tudo, tudo acontece, ele sabe. Aqui não dá, porque aquilo que a gente é na verdade, é aquilo que a gente é por dentro. Mas sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é esse aqui, ó. Nós estamos mais preocupados com a nossa imagem do que com o nosso caráter. Nós nos preocupamos mais de mostrar aquilo que a gente é, aquilo que a gente acha que é, aquilo que a gente aparenta ser, do que aquilo que a gente é por dentro. E pessoal, presta atenção, Jesus sempre deu muita importância ao nosso interior. Jesus sempre falava para a gente examinar o nosso interior. A proposta sempre foi essa, até porque a nossa transformação, ela acontece de dentro para fora. Então o Senhor sempre falou sobre o nosso interior. Aqui, se a gente falar lá em Coríntios 11, 28, a palavra fala aqui, ó, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está naquele momento da ceia. Paulo falou, ó, cada um examina. Estava a galera lá se reunindo para a ceia, às vezes uns para comer, outros para festejar, outros para beber. Ele falou, pô, peraí, se examina, vê o verdadeiro propósito, qual a motivação. E o Senhor fala para a gente, hoje a gente precisa se examinar, ver qual a verdadeira motivação. Qual a motivação de nós estarmos aqui? Qual a motivação da gente pegar um sábado que a gente podia estar fazendo um monte de rolê e a gente está aqui? A nossa motivação é o Senhor, a nossa motivação é crescer, é avançar, é formar o nosso caráter. E Deus fala isso para a gente, cara, se examine por dentro. Tem um outro texto também que eu acho incrível, que é essa parte de Davi no Salmo 139, que ele chega para Deus e fala, ei, Deus, sonda-me, né? Examina, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Cara, é demais. Davi chegar para Deus e falar assim, Deus, me examina, vê se tem algo errado em mim. É como se ele pegasse e falasse para Deus assim, ó, acende uma lanterna aí no meu interior, no meu coração, vai, investiga, vê se tem algo escondido, se tem algo bem guardado, se tem algo perdido, me examine, porque eu quero viver uma transformação, eu quero viver uma mudança. Gente, não dá para viver uma vida de aparência, não tem como, nós não vamos conseguir sustentar isso por muito tempo, não dá, porque o Senhor conhece quem nós somos, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa história, Ele sabe quem a gente é por dentro, então não tem como. Amém? Vocês estão aí ainda? Jesus, ele pegou uma galera de jeito, uma vez ele chamou os caras de sepulcros caiados. Olha aí, olha esse texto aqui, vamos ler junto, em Mateus 23, olha ele falando para a galera lá, ó, ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Olha isso, ó, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade.
Olha isso, gente. Aqui, quando ele fala sobre esses sepulcros pintados, eram sepulcros que eles eram pintados de branco para dar uma aparência melhor e também para que as pessoas pudessem ver, porque se eles tocassem nesses sepulcros, pela lei eles eram impuros durante 7 dias. Então, Jesus compara eles a um sepulcro. Fala, vocês são lindos por fora, vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão quebrados, por dentro vocês estão mortos. E, gente, é aqui que eu quero falar, está cheio de pessoas assim, está cheio de pessoas desse jeito, pessoas muito lindas por fora, pessoas que cuidam do seu corpo, cuidam do seu exterior, estão sempre andando bem, cabelo está tudo muito bonito, mas por dentro estão completamente fracas, por dentro estão depressivas, cheias de síndrome, doentes, não se amam, muitas vezes nem dormem à noite, muitas vezes só eles sabem quando chega a noite para deitar. A situação, por quê? Porque por dentro estão quebradas, por dentro estão destruídas, a aparência está falando mais alto sobre aquilo que eles são interiormente. A gente vê também pessoas bem financeiramente, pessoas que têm tudo, têm dinheiro para ter o que quiser, para comprar o que quiser, mas por dentro estão vazias, estão quebradas, querem preencher esse vazio, mas não conseguem, o dinheiro não consegue comprar, porque é um vazio que precisa ser cheio do Espírito Santo, e a gente convive com pessoas assim, nós estamos cheios de pessoas assim do nosso lado, quem sabe pode ser até um de nós, que estamos com esse vazio, com essa situação que precisa ser preenchida pelo caráter de Cristo em nós, amém? Aleluia, amém? E eu estava, pensando nesse assunto, é muito triste, mas é uma verdadeira realidade, e mais triste quando sabe que dentro das igrejas existem pessoas que estão passando por essa situação, sabendo que tem o Espírito Santo morando dentro, sabendo quem são em Jesus, e não conseguem perder essa situação. Aleluia. E sobre esse assunto, eu comecei a meditar naquela passagem do filho pródigo. Quem conhece essa passagem? Todo mundo conhece, né? Abre aí sua Bíblia, vamos ler um pouco dela aí pra gente poder entender algo diferente que o Senhor falou comigo sobre esse texto. Lucas 15, se eu não falar onde está, você também não vai abrir, né? Lucas 15, versículo 11. Aleluia. Lucas 15, 11, diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê, repete aí, me dê, a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, vivendo vida louca. Depois de ter consumido tudo, a hora que acabou tudo, zerou, ficou zerado, a conta zerada, Nubank, Bradesco, todos os cartões que ele tinha zerado. Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me, repete isso aí, trata-me, né, ou faça-me, né, como um dos seus trabalhadores. O 20, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Até aqui, depois a gente sabe que o pai colocou um anel no dedo dele, uma sandália, fez uma grande festa, porque o filho tinha voltado e restaurou tudo que ele perdeu. Mas o que eu quero falar sobre esse texto? Eu quero pegar 2 versos e de 2 palavras, essa palavra que eu pedi para vocês repetir, me dê e faça-me. O verso 12 diz aí, o mais moço disse-lhes ao pai, pai, quero que o Senhor me dê, ou seja, me dá o que é meu, que eu vou curtir.
né? E o 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado de seu filho, quando ele se arrependeu. Aí ele disse: trata-me, né? Faça-me como um dos seus trabalhadores. E eu comecei a pensar assim: quantas vezes nós não fazemos isso? Ah, cara, me erra que eu vou curtir a vida, me larga que eu quero curtir, eu quero zoar, eu quero festa, eu não quero saber de ninguém me enchendo o saco, ninguém falando o que eu tenho que fazer, é meu, sabe, eu vou, eu já sou de maior, eu não quero ninguém me ditando regras, sabe, eu quero andar, eu quero fazer, eu quero... A gente muitas vezes está assim, sabe, a gente deixa esse... vou curtir, acabou. Mas a gente precisa entender algo: quando a gente caminha na carne, como esse jovem aqui, é divertido, mas por um tempo é divertido, só que tem uma hora que essa conta chega. Vai chegar um dia que essa conta vai chegar um dia que vai acabar a grana, o dinheiro, vai acabar tudo, e essa conta vai chegar, e foi o que aconteceu com aquele jovem, essa conta chegou. E o que eu quero chamar você para prestar atenção aqui, é entre aquela fase que ele fala, o me dá e o faça-me, entre esse período, você vai acabar sofrendo uma fome espiritual, porque aquele rapaz, ele sofreu uma fome espiritual. A qualquer momento, a gente vai cair na realidade, que nós estamos caindo numa miséria espiritual terrível, e muitos conseguem voltar, mas muitos não conseguem voltar. Muitos conseguem se recuperar, mas muitos não conseguem se recuperar. E eu comecei e falei, meu Deus, isso é muito sério, porque a gente conhece pessoas que estão perdidas, a gente conhece pessoas que se perderam no mundo, a gente conhece pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas estão perdidas, a gente sabe, a gente sempre está falando com Deus, sempre está orando, e aí o Espírito Santo me ministrou algo, porque às vezes nós ficamos exaustos falando com pessoas, não é? Ei gente, cara, volta para a igreja, ei mano, volta lá, é o teu lugar, mano, vai para a igreja, mano, sabe, Jesus te ama, sabe, assiste aí o culto, ó a ministração, ó a palavra, você tem um chamado e pau, e a gente se cansa disso, cara, a gente fica exausto, mas percebe algo aqui, o pai, ele não estava atrás do filho, o pai, ele estava esperando o filho voltar, ele estava de braços abertos esperando o filho voltar, mas ele não estava atrás do filho. Sabe o que acontece? Existem pessoas que só vão voltar quando a herança acabar, existem pessoas que só vão voltar para Jesus quando a herança acabar. Foi o que aconteceu com aquele cara, a herança dele acabou e aí ele se arrependeu. Gente, não adianta ficar falando para quem não quer ouvir. A gente vai ficar 5, 10, 15 anos falando para quem não quer ouvir, porque é necessário às vezes a herança acabar, porque vai ter vezes que nós vamos fazer como aquela parábola das 99, deixar as 99 lá, protegida, não é largar, alguém cuida aí das 99 que eu vou atrás daquela que se perdeu. Vai ter vezes que a gente vai ter que procurar a dracma perdida, é aquele que se perdeu, que nem sabe por que se perdeu, mas vai ter aquele que só vai voltar quando a herança acabar. E aí o versículo 17 fala assim, ó, então caindo em si, ele disse, ninguém foi falar para ele caiu em si, ele falou, cara, quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura, e eu estou comendo aqui o resto dos porcos. Às vezes as pessoas vão cair em si e falar, ei, eu tenho o pão da vida, e eu estou comendo aqui o pão que o diabo amassou, estou andando nesse lugar, estou comendo esse resto, ou eu tenho a água da vida, e eu estou morrendo de sede, ou eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um chamado, eu tenho um Deus que abre caminho no deserto, é luz da escuridão. Às vezes vai ser necessário que as pessoas precisam ver que perderam a herança, para que eles possam voltar para Jesus e ter o seu caráter transformado, amém? Vocês pegaram isso? Aleluia, e graças a Deus que esse jovem, ele saiu daquela situação, quando ele resolveu dizer ao pai, ei, trata-me, ei, me faz, né, ó, como se ele dissesse assim, ei, molda o meu caráter, eu quero voltar a ser quem eu era, eu quero voltar a ter um relacionamento com você, amém, aleluia, declare assim, é sobre o caráter de Cristo em mim. É sobre isso, gente, é sobre o caráter de Cristo em nós, aleluia,
Amém? Gente, tem jeito, tem transformação para a nossa vida, não importa como nós estamos, não importa como nós chegamos, às vezes na nossa cabeça a gente está o pior, o quebrado, o lixo, no fundo do poço, mas tem chance para a gente, e eu vou abre sua Bíblia aí, é a última vez que eu vou pedir para você abrir a Bíblia agora, João 14, abre aí, para você entender que tem chance. Às vezes você pode falar assim, e agora, quem poderá nos defender? Às vezes você pensou isso, né? E agora, quem poderá nos defender? Eu vou te mostrar quem vai poder te defender aí, abre aí, João 14, 16. João 14, 16, aleluia, diz assim, versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é esse? É o Espírito da Verdade. Não tem aquela música? Não tem, né, Felipe? Você conhece o Chapolin, você assistia? É o Espírito Santo, amém? Ele veio habitar em nós, Ele é o socorro que o Senhor enviou para a gente poder viver, ter o caráter transformado, andar com Ele. Olha aí que diz aí, que o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês, gente. O Espírito Santo habita em nós. Gente, nós somos nova criaturas e devido a isso nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E às vezes a gente leva isso numa forma tão comum, sabe? Isso não é algo simples, não é um evento, é sobrenatural. Você tem Deus habitando dentro de você, a figura de Deus através do Espírito Santo, para te ajudar, para você avançar, para você caminhar. E quando o Espírito Santo veio morar em nós, Ele trouxe um combo completo, não foi só um lanchinho não, foi o combo completo. Ele veio, somos dirigidos por Ele, somos guiados por Ele, temos saúde através dEle, somos vencedores junto com Ele, somos influenciados por Ele, recebemos a personalidade de Jesus através dEle, e recebemos o fruto do Espírito através dEle. Isso tudo, esse combo está presente na minha vida e na tua. É só a gente tomar posse, cara. É só pela fé, e não é por sentimento, não. É pela fé a gente tomar posse. Olha esse texto. Ixi, peraí, eu passei aqui. Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Jesus, de Deus, exerça comando em nossa vida. Olha isso, ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando em nossa vida. É sobre isso, é sobre a gente receber a personalidade dEle em nós, exercendo comando nas nossas vidas. Então eu quero te encorajar a você sair daqui hoje, sabendo que o Espírito Santo habita em você, e Ele pode mudar a tua vida, Ele pode te transformar, Ele pode fazer a diferença na tua vida, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém Senhor, amém. Vou concluir essa ministração, só que eu queria dar esse presente para alguém antes aqui. Quem quer ganhar um presente? Você quer, Paloma? Vem cá então pegar. Até para ganhar presente, o pessoal tá difícil de ganhar presente. Você vai desconfiar de mim? Sobe aqui. Não tem problema. Não, isso aí não. Você está com Jesus. Gente, isso aqui é um presente. Segura aí. Espera aí que a hora que eu mandar você abrir, você abre, tá? Tá bom. Tá bom? Entendi. Pode abrir. Entendi. Pode abrir. Gente, isso aqui é um presente, uma caixa muito linda, que é um presente. Mas aí a hora que a gente abre ela, lê aí, Paloma, o que está escrito aí? Inveja. O que mais? Vício. Ciúmes. Egoísmo. Imoralidade sexual. Ódio. Espera um pouquinho.
Gente, espera um pouquinho, filha. Isso é o que muitas pessoas estão. Pessoas lindas por fora, como essa caixa, linda por fora, mas por dentro estão quebradas. Por dentro estão cheias de obra da carne, pessoas que estão cheias de ódio, pessoas que estão cheias de vícios, pessoas que estão andando em imoralidade sexual, e é o que acontece com muitas pessoas, elas estão assim, andando desse jeito, andando dessa forma, caminhando desse jeito, ou seja, a aparência está muito linda, a aparência está maravilhosa, mas por dentro essas pessoas estão quebradas, estão destruídas, estão, sabe, vivendo simplesmente de uma aparência. Mas como aquilo que eu falei, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos Ele habitando em nós. Então quando Ele veio habitar em nós, Ele trouxe um combo completo, Ele trouxe várias coisas. E aí a Paloma vai olhar agora dentro dessa caixa, o que tem aí agora falando? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade. Volta para a escola, mansidão e domínio próprio. Já falei. É isso que nós temos. Isso o que é? É o fruto do Espírito em nós. Pode pegar seu presente? Pode ir. Obrigado, viu? Você achou que você não ia ganhar nada, né? E aí, esse daí é generosidade. Tá? Eu te amo. Amém? Por que eu quis te dizer isso? Porque dentro de nós veio habitando o Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe para a gente o fruto do Espírito, que é isso que a Paloma leu aqui, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que nós vamos estudar ao longo desses sábados. Mas o que eu quero fazer você entender, isso está dentro de você. Essas obras da carne, elas precisam ser tiradas do nosso caminho, para que o fruto do Espírito possa criar uma evidência dentro de nós, e é sobre essa verdade que nós vamos sair daqui hoje. Amém, Stanley? Sobe aí, aleluia. Quero ler esse último texto, pode ficar de pé. Olha esse texto aqui, ó. O fruto do Espírito é o caráter de Deus fluindo em nós. Amém? Presta atenção, Paulo, senão eu vou pegar de volta. O fruto do Espírito é o caráter de Deus fluindo em nós. Ou seja, o fruto do Espírito é a unção de Deus fluindo em nós. É o amor de Deus, é a fidelidade, a longanimidade. E sabe o que é muito legal nisso? É que tudo isso que ela leu aqui, isso habita dentro de mim e você. Você tem paciência dentro de você, você tem amor, você tem mansidão, você tem domínio próprio, tudo isso está habitando dentro de você. E nós vamos ao longo dessa série aprender a usar, aprender a deixar isso sobressair de dentro de nós, amém? Aprender a receber o caráter de Jesus habitando em nós.